Boa noite. Estamos aí, cumprindo com o combinado. É isso aí, gente. Eu vou estar aqui toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. De segunda a sexta-feira, às 8 horas, vamos passar alguns instantes, sempre trazendo à baila alguns pensamentos importantes sobre a vida, sobre a nossa natureza. E vocês vão poder interagir comigo, fazer perguntas. Isso é importante. E eu sempre vou começar o programa, como eu fazia na rádio, fazendo aquela prece, que eu acho que é a prece da sabedoria, que nós pedimos exatamente o que nós precisamos e que é tão difícil de conquistar. Olha que eu fiquei 9 anos fazendo essa prece na abertura do programa e ainda hoje faço essa prece e ainda é tão difícil você enxergar o mundo com os olhos cheios de amor. Para isso é necessário uma compreensão bem ampla do que significa viver. Então hoje nós vamos fazer essa prece juntos, não é? Para abrir uma inspiração para o nosso diálogo de todas as tardes, né? De todas as noites que vão acontecer. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade e que só de bênção se encha a minha alma. E que eu seja tão bom, tão alegre, para que todos que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que durante cada dia eu te revele a todos. Olha que prece bonita. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser prudente e ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. Como é que Deus vê os seus filhos? Espíritos em aprimoramento, espíritos em evolução. E é por isso que Ele tem essa paciência conosco, não é? Que nos dá toda a liberdade de nós fazermos o que quisermos com a nossa vida. E é óbvio, teremos que responder no uso dessa liberdade. Não poderia ser diferente, não é? Porque como nós temos ampliado a nossa liberdade, a nossa responsabilidade também se amplia. Então é isso, gente. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui que algumas pessoas falam que travou. No começo vai haver uma dificuldade, porque o Facebook, eles exigem que a gente transmita com uma configuração mais alta. Mas eu acredito que vocês vão superar isso, porque o Facebook facilita, não é? Tem algumas pessoas, como a Lourdes agora, me perguntando por que os animais que nada têm a espiar ou resgatar têm tanta diferença de sorte. Uns com excesso de mordomias e outros sendo maltratados até a morte. Olha, filha, se nós analisarmos bem, né, compreendendo a evolução a partir do princípio inteligente que atravessa todos os reinos da natureza, nós vamos entender que os animaizinhos, quando se aproximam do ser humano e passa a conviver com eles,
é óbvio que acarretará muito sofrimento desnecessário, até mesmo provocado por aqueles que amam em demasia os seus animaizinhos, como eu tenho visto nas postagens nas redes sociais. O cachorrinho, coitado, tem que dançar de pé, vestindo uma sainha, né? Sendo obrigado a ficar numa posição para ser vestido como ser humano. Então, gente, com tudo isso, o princípio inteligente acaba acelerando o seu progresso, não é? Ele, de tanto se submeter ao ser humano, ele já se torna uma criatura dócil. Antigamente os nossos cães eram para guardar o nosso quintal. Hoje ele é um companheiro. O gato, antigamente, ele só gostava da casa. Hoje ele aprendeu a gostar dos donos também. Então veja que é algo surpreendente na criação. Não tenha nem dúvida. Então, não é que Deus determina que um sofra mais do que os outros. Não, isso é bobagem. O Deus dos animais somos nós. Assim como são os deuses da nossa vida. Tem pessoas que judiam de si mesmo. Não se trata de acordo. Não é? Tem uns que nem cuidam da própria higiene, da própria alimentação adequada. Então, quer dizer, nós somos deuses. Se um dia você pegar uma arma para dar um tiro na cabeça, nenhuma força vai tomar a arma da tua mão. Você é livre. Então, quer dizer, você tem a soberania na tua vida. E na escala evolutiva, nós temos os seres em estágio mais elevados e menos elevados, os superiores e os inferiores. Enquanto nós estivermos na animalidade, nós passamos por todo esse processo. E graças a Deus estamos aqui. Não é? Agora, se nós analisarmos bem, olhando na floresta os acontecimentos, nós vamos ver que o animal, ele vive sob a égide de um sistema fantástico, perfeito, para a preservação da espécie. Onde muitas vezes até parece, algumas ocorrências, uma crueldade. O que ocorre com certos animais que estão na escala baixa da alimentação, não é? Vítima dos predadores. Então são animais que realmente fazem parte da cadeia evolutiva, cada qual estagiando por um tempo determinado nas espécies, e vão se consagrar em seres humanos, e os seres humanos um dia se tornarão anjos. Essa é a evolução. E Deus nos fez, como eu disse, deuses da nossa vida. Nós fazemos o que queremos dela. Só que temos que sofrer as consequências. Não existe nada mais perfeito do que isso, não é? Essa é a lógica do universo. Tem pessoas que não conseguem entender a lei de causa e efeito. Imagina, como é que eu vou sofrer o que eu fiz quando era o João? Hoje eu não sou o João, eu sou o Nelson. Mas, com o tempo, essas ideias vão amadurecer e o ser humano vai ter que assimilar esse conhecimento, porque faz parte da nossa natureza. Não tem como evitar. Você não pode evitar a vida e nem a morte. E o modo de viver e de morrer depende de nós, de como nós vivemos. Pronto, ponto final, não é verdade? É uma lógica. Vamos lá. Temos, qual é o grau... Gilson Cavalcante, qual é o grau de interferência de um médium consciente na psicofonia, uma vez que ele assiste as mensagens desde o começo? É possível que seja completa, mesmo o espírito comunicante fazendo uso do vocabulário usual do médium? Olha, filha, a psicofonia hoje, ela é subjetiva, não é? Eu acho que até nós devíamos, nós que estamos
empenhados, nós espíritas, que estamos empenhados e preocupados em doutrinar os espíritos desencarnados, nós temos que entender esse processo com profundidade. Hoje a psicofonia não tem incorporação, é subjetiva. Se o médium, entre aspas, né, o instrumento que vai supostamente servir a uma comunicação de um espírito, se ele ficasse calado, o benefício para o espírito seria o mesmo. Porque o espírito, ao se aproximar do encarnado, né, se envolver no psiquismo dele, ele está recebendo a orientação do doutrinador. Essa coisa de rebater esses impulsos que a pessoa, às vezes, acaba obedecendo, parte da imaginação, da suposição, e muitas vezes temos mais barulho na desobsessão do que aproveitamento. Eu falo isso por experiência, gente, tá? Trabalhei 20 anos consecutivos na desobsessão. Só parei porque os médios se tornaram escassos e, pelo que estamos vendo, não é? Estão quase que extintos, não é? Então você pode fazer um trabalho subjetivo. Vai fazer mais bem para a pessoa que supostamente se acha médium, porque descarrega o seu psiquismo, muitas vezes a sua revolta, não é? Interpretando um espírito desencarnado. Tenha nem dúvida. Às vezes até influenciado pelo meio. Não, você é médium, tem que dar passividade. Põe para fora, você pensa que é você, mas não é, é o espírito. Ô, gente, já não somos mais crianças no conhecimento espírita. Está na hora de mudar algumas coisinhas, não é verdade? É isso aí. Ana Gonçalves Batista da Silva. Boa noite, Sr. Nelson. Que bom estar conosco mais vezes, passando os seus ensinamentos. Boa noite, Deus te abençoe. Sr. Nelson, me explica sobre o desencarne de Jesus. Obrigado. Jesus, filha, ele agiu como o espírito superior que era, né? Ele desintegrou a própria matéria. E se materializou de forma consistente para dar o seu recado, para que ele se estendesse para a eternidade. Então é óbvio que essa coisa de desaparecer o corpo de Jesus, existem planetas em que o espírito, quando ele termina aquela fase da sua encarnação num mundo já superior, ele vai reunir a família e vai falar: gente, estou indo embora, estou indo para o sistema de Orion, estou partindo. Abraça um, abraça outro, tchau, e ele deixa o corpo e o corpo se desintegra. Porque é um corpo sutil. Estava apenas configurado nas aparências do espírito pela força da sua presença, mas num estado de matéria bastante sutil. Assim foi Jesus, né? Ele deixou o corpo e apenas se materializou para poder ajudar as pessoas, né? Não tenha nem dúvida. Vamos ver, parece que tem mais alguma pergunta, não é? Vamos ver aqui. Vocês podem aí fazendo as perguntas, porque aí nós... Está aqui uma aqui da Lucinha Pastorelli. Quando passamos por problemas sérios de ordem material, um ente muito querido, próximo, pode intervir a nosso favor? Olha, Lucinha, aí dá para perceber que você está falando um ente querido, muito próximo, mas desencarnado, não é isso? Porque se for encarnado, ele pode sim interferir e te ajudar financeiramente, se ele tiver condições. Mas eu acredito que aí você está falando sobre um ente desencarnado. Ele vai tentar tudo, filha, dentro das possibilidades, sem ferir as leis de causa e efeito. Entendeu? Eu tive uma interferência de ordem material
quando eu fiquei noivo, a situação ficou difícil, a firma que eu trabalhava faliu, e eu com o casamento marcado, foi muito difícil. Mas o Espírito surgiu e me deu umas orientações aí que me favoreceu bastante. Né? Não era nem parente, mas veio a se tornar parente, com certeza. Está no seio da minha família aqui, encarnada, entendeu? Então existe grandes possibilidades. O que não existe são regras absolutas. Isso pode, isso não pode. Se morreu assim, vai ter que passar por isso, vai ter que passar por aquilo. Não tem nada pré-determinado. Tudo são consequências. Nós vivemos no universo das consequências que nós criamos através das nossas atitudes que se acumulam, né? Os seus efeitos através das encarnações consecutivas. Não tenha nem dúvida. Só vamos parar de sofrer quando pararmos de errar. Não é isso? Então vamos lá. Alguém mais pode fazer a pergunta? Estamos aí, não é? Vamos valorizar o programa, porque a pergunta puxa a resposta. Mas enquanto isso, vamos voltar àquela prece para analisar, não é? Como que Deus nos vê. Quando nós fazemos essa prece, nós falamos: quero ver além das aparências de teus filhos como tu mesmo os vê. Gente, como é que Deus nos vê? Ele nos vê tal qual nós somos. É aí que nós podemos crescer em amor. Quando você começa a ver as pessoas exatamente como elas são. É um discernimento quase que anímico. Você sente o que a pessoa é. Você percebe o que ela é por dentro. E é nessa hora que fica difícil você olhar com olhos de amor. Mas você pode olhar com olhos de piedade. Né? Coitado, essa pessoa ainda vai ter que lutar muito para vencer essas más tendências que você percebe e outros não percebem. Então, quando você trabalha na espiritualidade muito tempo, de forma ativa, pesquisando, estudando sempre, você acaba desenvolvendo essa capacidade. E aí, cada vez mais, fica difícil você olhar com os olhos cheios de amor. Vocês estão entendendo, gente? Mas esse amor pode ser impresso naquele sentimento de piedade, não é? Quando você vê alguém caminhando para o poço e às vezes não pode fazer nada, porque às vezes temos até que ficar quieto, a menos que essa caminhada na direção do poço vá prejudicar outras pessoas. Então, se nós temos essa visão, podemos adverti-lo, não tenha nem dúvida, para evitar que outros sofram também. Não é? Então é isso aí. Vamos lá. Até eu acostumar aqui com o YouTube, com o Facebook, inclusive, gente, está passando simultaneamente no YouTube e no site. Se a pessoa acostumou no site, pode ir para o site e assistir lá, não tenha nem dúvida, tá? É isso aí. Então vamos lá. Ninguém mais está fazendo pergunta. Então é isso aí, gente. E vamos lembrar sempre que nós estamos num mundo de expiação e prova. Ninguém dá salto na evolução. Não é difícil a gente entender. É uma questão de boa vontade.
não é? Porque muitas vezes nós descobrimos essa realidade e achamos que, meu Deus, vamos mudar de hoje para amanhã. E aí fica se culpando, fica se desgastando. Não é bem assim, não. Nós temos que entender que erramos, temos que corrigir, temos fraquezas ainda, todos temos. Senão não estaríamos aqui neste mundo de expiação e prova, não é? E com certeza, se nós fincarmos nessa ideia de renovação, de crescimento, meu Deus do céu, nós vamos nessa vida conseguir um passaporte para um plano espiritual mais ameno, pelo menos, não é? Sabe, gente, existe aqui mesmo, na estratosfera, na esfera planetária, planos vibratórios onde foram construídas coletividades, cidades, e todas obedecendo o padrão vibratório dos seus habitantes, dos seus construtores. Se você viaja pelos umbrais, onde a vibração é baixa, você também vai ver construções semelhantes às que a gente vê nos morros do Rio de Janeiro, não é? Você vai ver também lugares onde as construções têm um toque sutil, agradável, inspira paz, inspira alegria. Existem planos espirituais em que a música vibra no clima psíquico ambiente. Então, gente, nós às vezes ficamos aí se desgastando, comprometendo muitas vezes a nossa saúde, atrás de prazeres efêmeros, e estamos nos desabilitando dos verdadeiros prazeres sublimados que a vida nos oferece. Gente, em termos espirituais, temos que aprender de uma vez por todas de que somos espíritos transitando na Terra. Aqui não é a nossa casa. Estamos aqui adquirindo fortuna espiritual para o mundo para onde nós vamos. Não é? Nós não tivemos os imigrantes que vieram para o Brasil para construir fortunas e voltar para o país de origem, não é? Para enriquecer os entes queridos. Se o ser humano tivesse essa ambição, compreendendo essa situação espiritual da vida, meu Deus, a Terra já teria se transformado, porque à medida que nós retornássemos, estaríamos cada vez melhores. Mas, infelizmente, parece que o ser humano é muito negligente quando trata da sua própria evolução, do seu crescimento. Não tenha nem dúvida, não é? Eu acho que o espírito, ele evolui pela saturação. Parece que ele tem que errar tudo que é possível errar para depois começar a querer acertar. E é por isso que nós nos retardamos aqui num mundo, né, de expiação e de prova. Gente, estamos aí. Estou vendo que parece que ninguém mais está perguntando. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Então é isso aí, gente. Vamos aprimorar esse nosso encontro, a nossa realidade, não é? Que agora está aí, nos desafiando, para que nós possamos desenvolver um bate-papo, não é? Porque só eu falando também
fica difícil. Então vamos lá. Nós temos 73 comentários, 55 pessoas assistindo e tão poucas perguntas. Não é? Então vamos lá, vamos ver se tem alguém, senão nós podemos até encerrando, porque já tivemos mais de 25 minutos. E já deu para matar à vontade, tanto minha. Tem aqui uma pergunta assim, da Daniela Oliveira. Seu Nelson, falando sobre animais, qual a visão do Espiritismo sobre comer carne? Daniela, o Espiritismo nos ensina que nós temos que nos harmonizar com a nossa natureza. A nossa natureza física, humana, ela é onívora, ou seja, comemos de tudo. E quando a natureza determina, né, pela própria realidade que envolve o ser humano, é óbvio que nós temos que nos harmonizar com ela. É hoje constatado em várias pesquisas de que ainda precisamos da proteína da carne. O próprio Chico, no Pinga Fogo, fala sobre isso. Se você quiser se abster da carne, faça-o com conhecimento de causa, ou com orientação de um médico, não é? Porque senão você corre o risco de comprometer a tua saúde. Como nós tivemos algumas pesquisas onde crianças que se absteram da carne, né, por imposição da família, e começaram a demonstrar problemas no aprendizado, não é? Por falta de uma certa proteína. Então, tudo é relativo. Um dia nós vamos deixar de comer carne, não é? O ser humano, ele evolui, não tenha nem dúvida. E nós estamos aqui para evoluir mesmo. Mas nós temos que obedecer à natureza. Nós não podemos ultrapassar os limites dos exageros. Tudo que é exagero é pernicioso para o ser humano. Toda vez que exageramos nas nossas atitudes, no nosso comportamento, extrapolamos do bom senso, nós sofremos, não tenha nem dúvida. É a nossa realidade. Então é isso aí, gente. Nós temos aí, vamos ver se temos mais alguma pergunta. Eu não estou entendendo por que não está aparecendo os comentários. Estamos ensaiando, não é? Então... é isso aí, gente. Então eu vou encerrar e agradecendo a vocês pelo carinho, pelo incentivo. E eu vou estar realmente todos os dias aqui às 8 horas da noite, começando com um diálogo aberto sobre esses temas que nós temos abordado constantemente no programa dos domingos e no programa da televisão. Nós temos um programa na televisão, no Grande ABC, que já tem 13 anos, não é? Olha que 13 anos, as pessoas têm paciência
para me aturar, falando, tocando nas feridinhas nossas, né? Porque é isso que nós precisamos, curar as feridas da alma. Orgulho, vaidade, gente, preconceito. Isso são feridas abertas, que podem amanhã causar muito constrangimento. A vaidade excessiva, você ter uma certa vaidade, é até um ato de caridade para com o teu semelhante. Você se apresentar, não é? Asseado, bem tratado, não é? Então, gente, agora os excessos, onde a pessoa às vezes até parte, sem perceber, para uma situação de ridículo, quando exacerba na vaidade. Então, eu tenho aprendido, com essa doutrina maravilhosa, que o único pecado que existe é o exagero. É o exagero. Toda vez que você exagera alguma coisa, você está pecando contra si mesmo, não contra Deus. Deus não se magoa com ninguém. Nós é que estamos aí nos magoando com atitudes que vão reverter em prejuízo, até mesmo no equilíbrio da nossa saúde física, psíquica e às vezes até espiritual, não é? Porque estamos vendo pessoas marchando direto nos reinos da ilusão. A ilusão de tudo. As pessoas não têm parâmetro. Se ela crê até no absurdo. Se ela não crê nem em si mesma. Isso é complicado. Nós já vimos na história da humanidade que o fanatismo, a credulidade só gerou dor e sofrimento para a sociedade humana, não é? Então é isso aí, gente. Um beijão no coração de todos vocês. Vamos agradecer a Deus, não é? Por esse diálogo que tivemos, com muito prazer, com muita alegria, com as turbinas do coração aquecidas, não é? E que esse seja o nosso evangelho de todos os dias, nos cutucando a alma, né? Para o despertar definitivo, em busca das virtudes que ainda não temos. É isso aí. Que haja paz no teu lar, prosperidade, abundância, harmonia, alegria de viver, em cada coração que compõe o reduto doméstico, verdadeiro laboratório de aprimoramento do ser humano no período de sua encarnação. É isso aí, gente. Um beijão no coração de todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, nesses mesmos canais que vocês participaram hoje. Tchau!